Olá? Bom, a economia agora em meados de 2025 é um assunto que dá muito pano para manga, né? Muitas leituras diferentes sobre o momento atual circulando. Pois é. E hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo numa visão bem particular. Recebemos uns trechos de um documento, sabe? O título é Lula quebra o Brasil como o PT está afundando a economia em 2025. Ah, um título forte. E a origem desse material? É importante contextualizar, né? Fundamental. Vem de um canal chamado A Voz da Direita. Então, assim, o que a gente tem aqui é uma perspectiva declaradamente crítica, com um viés claro de direita, sobre como o governo está conduzindo a economia. Exatamente. Então, que fique claro, o nosso objetivo aqui não é concordar ou discordar, validar ou refutar. É explorar os argumentos principais, os dados que eles usam, os exemplos que eles dão, nessa análise específica. Queremos entender como essa visão constrói o retrato da economia brasileira agora, em setembro de 2025. Perfeito. E para organizar essa nossa conversa, a gente vai seguir meio que a trilha do próprio material, né? Ele foca em alguns pontos que considera mais críticos: a inflação e como ela afeta as pessoas no dia a dia, o aumento da dívida pública, Certo. a situação real do emprego, que eles questionam os números oficiais, críticas a políticas específicas do governo, os efeitos em setores-chave, tipo o agronegócio e indústria, e, por fim, como essa análise vê a imagem do Brasil lá fora. Ótimo roteiro. Vamos começar então pela inflação. Essa análise coloca ela como um problema central que está corroendo o poder de compra. Qual que é a ideia principal deles aí? Olha, a tese central é que a inflação, mesmo que tenha umas pequenas quedas aqui e ali, continua sendo um problema sério em 2025. O material cita, por exemplo, a taxa anual de agosto de 2025, 5,13%. Aí eles dizem, caiu um pouquinho de julho, que foi 5,23%, mas, e aí vem o ponto deles, continua acima do teto da meta do Banco Central. A meta é 3%, com aquela margem de 1,5 ponto para mais ou para menos, né? Então, 5,13% ainda está bem fora. Eles ficam só nesse dado de agosto ou vão além? Tipo, olham a tendência, projeções? Vão além, sim. Para reforçar essa ideia de que o problema persiste, o documento menciona projeções de economistas que eles chamam de independentes, que estariam estimando uma inflação acumulada para 2025 acima de 5,2%. Acima do que está agora, então. E destacam também um pico mensal específico, fevereiro de 2025, que teve 1,31% de inflação. Eles dizem que foi o maior para fevereiro desde 2003. A ideia é construir essa narrativa de uma pressão inflacionária que não vai embora, sabe? Entendi. E as causas? O que essa visão aponta como origem dessa inflação que não cede? A explicação que eles dão é bem direta e joga a responsabilidade principal nas políticas do governo. O texto fala em gastos públicos descontrolados, sabe? E um estímulo ao consumo sem base produtiva sólida. Crítica clássica aos gastos, né? Exato. E tem também uma crítica forte à postura do Banco Central. Eles sugerem que o BC estaria hesitando em subir mais os juros por causa de pressões políticas do Lula. A leitura deles é que o presidente não quer frear um crescimento que eles consideram artificial. Interessante essa leitura da relação governo-BC. E outras possíveis explicações para a inflação, tipo o cenário internacional ou mesmo fatores internos como a safra, eles consideram? Olha, a narrativa do governo, que poderia usar, por exemplo, uma boa safra de grãos, para dizer que isso ajuda a segurar os preços, essa narrativa é explicitamente descartada no documento. Eles dizem que isso é insuficiente, secundário, perto do que eles veem como os motores reais, a política fiscal expansionista e a pressão na política monetária. Tá claro. E saindo um pouco dos números e das causas macro, como essa análise descreve o impacto na vida real das pessoas? Eles fazem essa ponte? Fazem, e esse é um ponto bem forte da argumentação deles, conectar esses índices com o dia a dia. O texto menciona aumentos específicos que pesaram no bolso, tipo carne subindo 20% em um ano. Nossa, Além de combustíveis, aluguéis mais caros, coisas que todo mundo sente, né? com certeza. E eles usam exemplos de pessoas, histórias para ilustrar. Usam, sim, para mostrar o impacto social. O material cita o caso de uma mãe solteira em São Paulo.
detalha as dificuldades dela para pagar luz, aluguel, para comprar o básico, arroz, feijão. Aí eles contrastam isso com o quê? Aí a narrativa do documento contrasta essa dificuldade com o que eles chamam de gastos governamentais em projetos faraônicos e subsídios a aliados políticos. Cria essa oposição, né? Entendi. E esse impacto é só nos mais pobres, segundo essa visão, ou atinge mais gente? Não, eles generalizam. Mencionam também, por exemplo, um pequeno empresário em Minas Gerais, que estaria sufocado com o aumento de custos, repassando preço de fornecedor, tendo que demitir para sobreviver. Então, a classe média, trabalhadores, todos entrariam nesse barco. Exato. A conclusão que eles apresentam é essa. Trabalhadores rurais, comerciantes urbanos, a classe média, estariam todos sendo afetados pelo custo de vida alto e perdendo poder de compra. E o argumento central sobre o impacto social, nessa perspectiva deles, é que a inflação acaba punindo mais forte justamente os mais pobres. As políticas de inclusão social do governo, eles descrevem como ineficazes ou até contraproducentes. Dizem que o resultado é miséria e dependência política. É uma visão bem dura. Entendido. Essa visão sobre a inflação, então, meio que já prepara o terreno para outra grande preocupação que o material destaca, a dívida pública, descrita lá como uma bomba relógio, né? Qual é o argumento principal aí? A tese é essa mesma. A dívida pública estaria crescendo de um jeito irresponsável, alarmante. Para sustentar isso, a análise projeta que a relação dívida bruta sobre o PIB, que é aquele indicador que compara o tamanho da dívida com o tamanho da economia, deve chegar a 82% no final de 2025. 82%? E quanto era antes? Pois é, seria um salto considerável. No final de 2024, segundo o próprio material, estava em 76,1%. Um aumento significativo em um ano. E tem outros números para reforçar essa ideia de crescimento da dívida. Tem sim. O documento cita uma estimativa do Tesouro Nacional que colocaria o estoque total da dívida do país entre 8,1 e 8,5 trilhões de reais em 2025. É um número enorme. Realmente. E um dado que eles batem bastante na tecla é o déficit primário de julho de 2025. O déficit primário é aquela diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, sem contar os juros da dívida, né? Certo. Esse déficit teria sido de 66,6 bilhões de reais em julho de 25. Eles comparam com julho do ano anterior, 2024, que foi de 21,3 bilhões. Quer dizer, triplicou praticamente, segundo os dados que eles apresentam. Nossa, um salto muito grande no déficit primário. E as causas que eles apontam para esse aumento da dívida e do déficit seguem a mesma lógica da inflação. Gastos. Exatamente a mesma linha. A análise culpa o que chama de gastança pública. Aí detalha. Programas assistencialistas que eles descrevem como compra de votos, repasses via emendas parlamentares, aquela verba que os congressistas indicam, e realização de obras faraônicas. A crítica principal é essa: falta de austeridade, de disciplina fiscal. E essa crítica vem sozinha ou eles fazem comparações, trazem alertas de outras fontes? Vem acompanhada, sim. O material faz um paralelo direto com o governo Dilma Rousseff, associam as políticas atuais a um período que, na visão deles, claro, foi marcado por recessão, desemprego e inflação. Uma comparação forte. E chegam a mencionar uma suposta fala do ex-ministro Paulo Guedes, que teria alertado sobre um plano sombrio do governo atual. Um plano que priorizaria o Estado em vez do mercado e que estaria engavetando reformas importantes. E aí, conectando esses pontos, a perspectiva que eles apresentam é que essa trajetória da dívida acaba gerando um ciclo vicioso, sabe? Mais dívida exige mais dinheiro para pagar juros. Que poderia ir para outras áreas. Exatamente. Consome verba e, principalmente, segundo eles, afasta o investimento privado, que é essencial para o crescimento. Menos investimento leva a menos crescimento e, claro, menos empregos. É essa lógica que eles montam. Percebi que a linguagem usada para falar das consequências é bem pesada, né? Bomba relógio, agora ciclo vicioso. Sim, o documento usa termos como roubo geracional. Argumentam que as futuras gerações é que vão ter que pagar essa conta da dívida acumulada agora. A crise fiscal nessa leitura não seria algo passageiro, conjuntural. Seria estrutural. E eles chegam a insinuar que é uma consequência planejada, inerente à ideologia que eles dizem guiar o governo.
É uma visão bem crítica das implicações fiscais e até morais disso. Essa preocupação toda com gastos, dívida levantada nesse material, leva a gente naturalmente para a questão do emprego. A análise parece que duvida um pouco daqueles números oficiais que mostram queda no desemprego, é isso? Precisamente. O governo pode até comemorar uma taxa de desemprego de 5,6% no trimestre que acabou em julho de 2025, mas o argumento central dessa análise é: esses números escondem uma realidade de precarização do trabalho. Precarização. E como eles descrevem isso? O que seria essa precarização? A crítica foca muito na qualidade dos empregos que estão sendo criados. A alegação é que a maioria seria informal, sem carteira assinada. E isso implica o quê? Falta de direitos trabalhistas, de estabilidade. Entendi. Menos segurança para o trabalhador. Isso. E, além disso, argumentam que os salários oferecidos não acompanham a inflação. São insuficientes para compensar a perda do poder de compra que eles já descreveram antes. E a análise confronta esses dados oficiais com outros números ou projeções para sustentar essa ideia de precarização? Sim, eles fazem isso. O material lembra que no primeiro trimestre de 2025, a taxa de desemprego era mais alta, 6,8%. No segundo trimestre, foi 5,8%. Aí eles sugerem que essa melhora recente seria frágil, dependente de subsídios passageiros. Ah, então não seria uma melhora estrutural na visão deles. Exato. E tem um ponto interessante. Eles pegam um dado do IBGE sobre o aumento da taxa de participação na força de trabalho, que foi para 62,5% no segundo trimestre de 25. A leitura que eles fazem disso não é de otimismo. Não. Como assim? Eles interpretam como mais gente procurando emprego por necessidade, pressionando um mercado que teria poucas vagas de qualidade. E para reforçar o pessimismo, citam uma projeção do FMI de 7,2% de desemprego para o Brasil em 2025, como um sinal de que lá fora a visão também não é boa. Entendi a lógica. E quais seriam as causas dessa suposta precarização, segundo essa perspectiva? De onde ela vem? As causas apontadas seguem a mesma linha das críticas às políticas econômicas gerais. O documento menciona medidas que, segundo eles, prejudicam a indústria nacional. Citam, por exemplo, possíveis cortes de impostos para produtos importados, o que facilitaria a concorrência, especialmente da China. A China de novo na análise. Sim. Criticam também o que veem como falta de incentivo a investimentos produtivos de longo prazo, um intervencionismo excessivo na economia e um suposto favorecimento de empresas estatais. E, de novo, fazem o paralelo com erros que teriam sido cometidos lá no governo Dilma. É um ponto recorrente. E, assim como fizeram com a inflação, eles tentam ilustrar o impacto humano dessa situação do emprego. Dá exemplos. Tentam sim. Recorrem a exemplos para, digamos, dar um rosto aos números. Falam de um operário da construção civil no Rio, que estaria afetado por obras paradas. Citam uma engenheira formada em Porto Alegre que estaria trabalhando como entregadora de aplicativo porque não acha vaga na área dela. O argumento final que o documento constrói sobre o emprego é que o governo estaria, na verdade, criando empregos disfarçados, piorando as condições de trabalho e mantendo milhões de pessoas à margem de um progresso real. É uma contestação bem direta da narrativa oficial de sucesso na geração de empregos, né? Com certeza. Bom, avançando agora para a análise mais específica de algumas políticas e também de setores da economia, o material critica diretamente algumas iniciativas do governo, correto? Quais, por exemplo? Sim, várias políticas entram na mira. Por exemplo, aquela tentativa de taxar fundos offshore, os investimentos que brasileiros têm lá fora, é descrita como uma medida populista, mal planejada, que teria falhado em arrecadar o que se esperava e, o que eles consideram pior, teria abalado a confiança dos investidores. E quanto às políticas mais voltadas para o consumo interno? Bolsa Família, crédito? Também são criticadas. O estímulo ao consumo, seja via Bolsa Família ou facilitando o crédito consignado, aquele com desconto em folha, né? A alegação deles é que isso é inflacionário no curto prazo e acaba prejudicando os mais pobres e a classe média no longo prazo, porque incentiva o endividamento sem um aumento real da capacidade de produção do país. E olha só, até a reforma tributária, que é um tema super complexo, de anos de debate,
Até ela é retratada de forma negativa nessa análise. É descrita como, assim, muito complexa, gerando incerteza, um Frankenstein burocrático. Dizem que, em vez de simplificar, acaba afastando novos investimentos. Nossa, críticas bem abrangentes. E essa análise faz algum tipo de comparação com outros países para reforçar esses pontos? Tipo, olha como fazem lá fora? Faz sim. O documento menciona o Chile e o Uruguai como exemplos positivos. Argumenta que esses países, por adotarem políticas que a análise chama de liberais, estariam conseguindo atrair investimento, prosperar, enquanto o Brasil, por seguir outro caminho, estaria perdendo o bonde, perdendo oportunidades. E isso que você falou sobre as políticas e a comparação levanta uma questão importante que o material também aborda. Como essas políticas que eles criticam afetariam na prática os setores produtivos-chave da nossa economia. Como isso desce para o chão da fábrica, para o campo. Certo. Como a análise descreve o impacto no agronegócio, por exemplo? Um setor tão importante para a gente. No agro, o documento aponta várias dificuldades. Fala do aumento dos custos de produção, exemplifica com fertilizantes, que teriam ficado 30% mais caros por causa do câmbio desvalorizado. Critica também o que chama de políticas ambientais radicais. Radicais em que sentido? Segundo essa visão, seriam políticas que atrapalham a produção porque favoreceriam ONGs e aumentariam a burocracia para o produtor rural. E a análise aponta alguma, digamos, incoerência na postura do governo em relação ao agronegócio? Sim, destaca o que eles veem como uma contradição. O governo dependeria do desempenho da boa safra para ajudar a segurar a inflação, mas ao mesmo tempo as políticas do governo, tanto as ambientais quanto as econômicas gerais, segundo o documento, estariam encarecendo e dificultando a vida de quem produz no campo. Mudando para a indústria, a crítica principal ali é sobre a concorrência que eles chamam de desleal de produtos importados, com destaque de novo para a China, que é descrita como parceiro ideológico do governo. A análise menciona o problema de fábricas paradas, ociosas, cita especificamente a região de São Bernardo do Campo. Uma área industrial tradicional. Exato. E o desemprego que isso gera no setor metalúrgico. A conclusão que eles tiram é que isso desestimula a produção aqui dentro e coloca em risco empregos que exigem mais qualificação. Entendi. E o setor de energia, também é mencionado. É um setor que sempre gera debate. Sim, e a lista de problemas que eles apontam é longa. Falam em falhas em licitações importantes para o setor, uma dependência muito grande de usinas hidrelétricas que eles consideram obsoletas, a questão dos blackouts que acontecem de vez em quando, principalmente em época de seca. Sim, isso é recorrente. E criticam também um nacionalismo ineficaz em relação a áreas como o pré-sal e energia nuclear, projetos que, na visão deles, não entregam o resultado esperado. E o impacto disso tudo no setor de energia, segundo eles, seria o quê? Interrupção na produção industrial, porque falta energia ou fica cara, e aumento do custo da eletricidade para todo mundo, para a casa das pessoas também. Eles até comparam com os Estados Unidos. Como assim? Elogiam o uso do fracking lá, a eficiência em energias renováveis nos Estados Unidos e contrastam com o que eles descrevem aqui, estatais inchadas e projetos mal planejados. Então, parece que tem um fio condutor que amarra todas essas críticas setoriais, né? Qual seria? Tem sim. O argumento que unifica tudo isso apresentado no documento é que todos esses problemas, inflação, dívida, emprego ruim, políticas erradas, setores patinando, seriam resultado de escolhas ideológicas do governo. Essas escolhas, segundo essa visão crítica, priorizariam fortalecer aliados políticos e aumentar o controle do Estado sobre a economia, mesmo que isso prejudique o crescimento econômico e a prosperidade de todo mundo. Chegamos então ao último ponto que você mencionou, a análise sobre a posição do Brasil no cenário internacional. Qual é a tese principal defendida aí nesse material? A tese central é que a imagem do Brasil lá fora, a credibilidade econômica do país, estaria sendo seriamente prejudicada. E que isso é resultado direto das políticas e da postura interna do governo. E quais seriam as causas específicas que eles apontam para esse suposto prejuízo internacional que estaria manchando a imagem do Brasil, segundo eles? O documento lista uma série de fatores. Por exemplo, a suposta interferência política no Banco Central, que a gente já comentou, o que eles chamam de ameaças ao judiciário através de narrativas de golpe, o alinhamento ideológico com regimes que a análise classifica como autoritários, eles citam Venezuela e Cuba, alinhamentos que geram ruído, né?
Exato. E também uma percepção de instabilidade jurídica aqui dentro. Eles exemplificam com a discussão sobre taxar dividendos ou rever contratos já estabelecidos. Isso tudo, para eles, cria insegurança para quem olha de fora. Entendi. E as consequências dessa percepção externa negativa, de acordo com o material, o que acontece na prática? As consequências que eles descrevem são várias. O Brasil seria visto cada vez mais como um risco emergente. Isso levaria a um certo isolamento econômico, um afastamento de democracias liberais e, claro, de investidores internacionais. O que impacta diretamente a economia. Com certeza. Haveria o risco de rebaixamento da nota de crédito do país, o que torna os empréstimos lá fora mais caros. E, além disso, a análise fala muito em oportunidades perdidas. Argumenta que enquanto o Brasil estaria preso nesses debates internos e nessas políticas que eles consideram retrógradas, os vizinhos, como Chile e Uruguai de novo, estariam surfando a onda de investimentos em áreas novas, tipo inteligência artificial, energias limpas, tecnologia. Áreas do futuro, né? Exato. E o custo final disso tudo, segundo o documento, é humano. Menos investimento significa menos empregos de qualidade, menos desenvolvimento para a população. Então, a visão geral que eles pintam é de um isolamento que o próprio Brasil estaria causando, um tiro no pé. Exatamente essa é a ideia. A perspectiva apresentada é que esse isolamento não é por acaso, não é uma fatalidade. É uma consequência direta de uma agenda política interna que, segundo eles, sacrifica o pragmatismo econômico em nome de uma ideologia e da manutenção do controle político. A imagem que eles pintam é quase de um país sendo sabotado por dentro pelas próprias lideranças. Bom, acho que percorremos os principais pontos dessa análise específica, né? Se a gente fosse fazer uma síntese bem rápida da visão geral apresentada nesse documento, o Lula quebra o Brasil, qual seria o resumo da ópera? Olha, em essência, o material pinta um quadro bem sombrio, muito crítico da economia brasileira sobre o governo atual, agora em meados de 2025. Ele faz uma ligação direta entre o que considera gastos públicos exagerados e a inflação que não baixa. Vê a dívida crescendo como uma ameaça muito séria, quase iminente. Argumenta que os números bons do emprego, na verdade, escondem uma precarização grande. Certo. Sempre atribuindo isso a motivações ideológicas e conclui que o resultado de tudo isso é uma posição internacional do Brasil fragilizada, que acaba prejudicando o desenvolvimento do país como um todo. É uma visão bem amarrada, embora extremamente crítica. É fundamental a gente reforçar neste ponto final. Nossa conversa hoje se baseou exclusivamente nos argumentos, nos dados e nos exemplos, como eles foram apresentados neste material específico que veio do canal A Voz da Direita. O objetivo foi entender e expor essa perspectiva crítica particular, sem de forma alguma endossar ou refutar o que foi dito. Perfeitamente colocado. Nosso papel aqui foi só o de apresentar os contornos dessa visão específica sobre a economia brasileira atual. Exato. E para finalizar, como a gente sempre faz, fica uma provocação para quem nos ouve refletir um pouco mais sequências estritamente econômicas. Inflação, dívida, emprego, investimento, das políticas que ela descreve e critica. Mas fica a pergunta no ar. Se essas dinâmicas econômicas persistissem da forma como são retratadas aqui, qual poderia ser o impacto delas em aspectos que não são puramente econômicos da sociedade brasileira, como, por exemplo, a coesão social ou até a confiança das pessoas nas instituições democráticas? É algo para a gente pensar, a partir do que foi discutido com base nessa fonte específica.